Os sinais de uma recessão mundial estão por todas as partes. Agora, vem lá do país asiático, exatamente da China, porque uma das maiores siderúrgicas do mundo está tendo uma desaceleração fora do comum. A gente vai aprofundar esse assunto e vamos falar de Brasil também e o nosso dólar, porque eu acredito que a gente pode ter um movimento no dólar em breve e eu quero trazer esse panorama aprofundado para você. Então já deixa seu like, compartilha para geral, China, Brasil e muita coisa bacana para você não ser pego de surpresa e aproveitar as oportunidades do mercado, beleza? Vamos compartilhando a tela aqui, capitalista. Vamos compartilhando a tela aqui e já começamos então falando de China, porque o líder mundial na produção de aço, China alerta para crise grave. O líder mundial de produção de aço, então, alertando para crise grave. Matéria do valor, queda de 9% da produção chinesa em julho foi mais acentuada do que o esperado. Mesmo nesse período lá de verão, sendo comum uma desaceleração, foi uma desaceleração acima do esperado. Isso pode indicar uma desaceleração da economia. Né? A gente sabe, você que acompanha o canal, você já acompanha a crise imobiliária da China. E se a China está produzindo menos, o Brasil também pode ser impactado, porque a China é o nosso principal parceiro comercial. Então fiquem de olho nessas correlações aí, capitalistas. Já vamos falar mais de Brasil. Ainda aqui na matéria, nós temos um complemento, onde o pessimismo é compartilhado pelo setor, pelo maior produtor de aço do mundo, que soa o alarme sobre uma crise na China que tem o potencial de provocar ondas de choque em todo o mundo e alertou para uma desaceleração mais profunda no setor do que os grandes traumas de 2008 e 2015. Quando eu falo de ciclo para vocês, pessoal, é isso. 2001, 2008, 2015. Eu já fiz um vídeo, acho que foi em 2022, início de 2022, falando dos setênios, né? É muito louco que a cada 7 anos dá uma treta aí. E poderíamos estar próximos, de uma nova treta. 2015 foi uma crise dos países emergentes, que afetou o Brasil, inclusive, aquela época da Dilma e tudo mais. Então eles estão falando que o que está se desenhando agora pode ser maior do que 2008, a crise do subprime, e maior do que 2015. O presidente do grupo China, Baowu Steel, Hu Hanwing, disse a seus funcionários na reunião semestral da empresa que as condições no país asiático são como um inverno rigoroso, A condição no país asiático é como um inverno rigoroso, que será mais longo, mais frio e mais difícil de suportar do que esperávamos. Vamos ficar de olho aí, capitalistas. Falando de moeda, a gente vê o mundo passando por uma grande inflação e um combate à inflação que gera consequências. A gente vem cobrindo isso no canal bem de perto. Para você que maratona os vídeos, você já está por dentro disso. E aqui o Elon Musk ele publicou, essa imagem onde a gente saiu do padrão dos metais, tem uma moeda de prata aqui, onde nós saímos do padrão onde os metais serviam como lastro. Aí tem aqui a nota, Essa nota que era porque depois o papel ele virou um certificado desse metal. Aqui no caso, um one silver dollar. Olha que legal. Então a prata é um metal precioso e a prata já foi, um ativo de reserva de valor que era lastro, E aí o Elon Musk fala, depois a gente teve essa loucura aonde a gente passa pelo papelzinho colorido que pode ser impresso pelo Banco Central, não tem mais lastro nenhum, tá na confiança do político e na confiança da pujança do país. E ele fala, você tá aqui, no fim desse sistema atual, que é um experimento novo iniciado na década de 70 com o fim do Bretton Woods, então nós estaríamos no fim desse experimento monetário e iniciando uma época de inflação. Ele colocou, Reserve Bank of Zimbabwe, que é aquela moeda de trilhões de dólares, aquela notinha de 50 trilhões de dólares aqui. E depois desse período de muita inflação, segundo aqui o nosso querido Elon Musk, nesse tweet que ele fez, aí começa o quinto período, que é a época da bala, porque
aí o mundo vai passar por um problema muito grande. Eu espero que a civilização consiga superar esse período, né? E quem sabe a gente volte para um padrão onde a moeda tenha lastro e o que seja valorizado seja a produção, né? O trabalho, a geração de valor, que essa é a verdadeira riqueza. Dinheiro é só meio de troca, é só forma de trocar energia. Beleza, pessoal? E para você que quer se preparar, quem sabe para a volta aí do padrão dos metais, da reserva de valor, tem a prata para você comprar aí da Morgantes, meu. Prata pura. As barrinhas chegam na sua casa aqui, ó. Aqui tem a barra de 100 gramas, tem a moeda também, tem a barrinha de 1 onça aqui. Prata com certificado de pureza. Você pode pegar lá no site da Morgantes e comprar a sua. Também tem moedas, tá? Além das barras aqui, ó, também tem as moedas que você pode estar aí adquirindo. Com o cupom PELISSARO, tu ganha 5% de desconto. O link tá aqui na descrição. Também tem a parte da joalheria para você presentear, para você se presentear. Tem alianças, colares, né? Muita coisa bacana. Confere lá. Cupom PELISSARO, hein? PELISSARO, tu garante 5% de desconto para comprar sua prata aí. Muito bem. Vamos falar de Brasil agora. Já falamos de China, introduzimos então sobre esse problema que poderia afetar a economia do mundo todo e, claro, poderia respingar aqui no Brasil. A China é o nosso principal parceiro comercial. É legal a gente ficar de olho. A gente acompanha a questão da China, da crise imobiliária, da bolha que já estourou há muito tempo atrás, com a questão de Evergrande, Country Garden e tudo mais. A gente sabe dessa bolha da China que está afetando lá o sistema bancário. A gente já trouxe também vários bancos quebrando na China. Temos também sinais de fumaça nos Estados Unidos, temos sinais de fumaça no Japão. Diversos países ao redor do mundo podem aí ter problemas, né? A gente não sabe qual será o cisne negro, mas tem sinais de que nós estamos nos encaminhando para um fim de ciclo econômico, né? Que são esses grandes ciclos aí. Por isso que é legal você ter esse conhecimento, dominar os ciclos e saber o que fazer em cada momento do ciclo. Isso que vai te dar a chance de proteger o seu capital e multiplicar o seu capital, que é isso que a gente quer, né? A gente quer proteger o nosso poder de compra e também buscar enriquecer nesse processo. É um processo trabalhoso que exige a busca constante do conhecimento, mas a gente está aqui no canal para levar informação para você, beleza? E aqui nós vamos falar então de Brasil, né? Já que introduzimos essa questão de uma crise, aqui eu quero falar do dólar, pessoal, porque o dólar, há poucos dias atrás, chegou a bater 5,85. E lá atrás eu cantei a bola para vocês que era a hora de comprar dólar, lá quando estava 4,70. Comprei na prática para os alunos do Clube dos Capitalistas, para os membros que acompanham minha carteira. Tem lá a gente comprando na prática porque nós somos skin the game. Só que agora eu vou mudar de figura. Pode ser que o dólar, dependendo do que o Banco Central fizer, pode ser que o dólar caia. E aí eu quero que você preste atenção para o movimento, para as possibilidades do que pode acontecer com o dólar. Beleza? Então vamos lá. Tom duro do Banco Central e atividade forte reforçam a aposta em alta da Selic. Então, não só a nossa moeda subiu muito, aliás, o dólar subiu muito frente à nossa moeda, ou seja, o real se depreciou, como também o Brasil, né, pode ter aí uma volta da inflação. E aí, nesse caso, seria necessário subir a taxa de juros. Eu acredito que com essa questão do carry trade no Japão, isso também trouxe várias fragilidades da economia mundial e como isso afeta o Brasil, né? Quem acompanha o canal aí viu a gente comentando dessa questão do carry trade do Japão e como que o Brasil, né, ele tá refém dessa questão e o capital, tem muito capital aqui que poderia cair fora nesse aspecto, né? Que está especulando nossas taxas de juros e por isso que era importante manter a taxa de juros elevada para proteger o nosso câmbio, né? Essa que é a dinâmica. E eu acredito que o Banco Central brasileiro está de olho nisso, com certeza os caras lá sabem do que a gente está falando aqui, né? E é por isso que eles estão especulando aí a Selic, a taxa Selic voltar a subir, porque senão o nosso câmbio vai pro pau, a gente pode ter volta de inflação, principalmente porque o dólar fica mais caro, e tudo que é dolarizado vai ficar mais caro por consequência, né? Muitas commodities, produtos são dolarizados, então acaba refletindo aí na
no supermercado, no dia a dia das pessoas. Dólar aqui, pessoal, tem um suporte muito importante nesse 5,40, tá? Vamos acompanhar o que ele vai fazer aqui. Se eles subirem o juro, e temos ex-diretores do Banco Central falando que não tem muita alternativa para o Copom, né, a fazer a não ser subir a taxa Selic. Então, em entrevista ao podcast Touros e Ursos, Reinaldo Legrazi afirmou que o Banco Central deve promover um pequeno ciclo de alta da Selic nas próximas reuniões. Então, nós temos essa possibilidade. E o que eu estou adiantando aqui para você se preparar? É que nesse cenário, cara, de juros subindo, isso poderia voltar a favorecer o carry trade, né? Isso poderia voltar a fortalecer a nossa moeda, pelo menos num curto período, o que poderia dar oportunidade de comprarmos dólar. Como assim, Gabriel, comprar dólar se ele vai cair porque o juro vai subir? Calma lá. Porque se essa crise lá da China, essa crise ali dos Estados Unidos, que a gente fala aqui no canal, estourar, aí o dólar dispara. Né? Assim como aconteceu lá em 2008, posso mostrar aqui para você uma disparada curta. Por quê? Por que o dólar sobe? Porque nos momentos de crise, nos momentos de incerteza, o investidor cai fora do Brasil. Porque nós somos um país exótico. Nós não temos grau de investimento. O Brasil é um país especulativo. Nós não somos o porto seguro do mundo. Quem é o porto seguro do mundo hoje é os Estados Unidos, os bonds americanos. Goste você ou não, o Warren Buffett tem mais dólares americanos do que o próprio Tesouro. Sim, o oráculo de Omaha vendeu metade das ações da Apple e colocou lá para render 5,5 no tesouro direto deles, né? Que é os bonds americanos, meu amigo. Então, não, o dólar não vai acabar no curto prazo. No curto prazo. Talvez nesse ciclo ainda seja interessante você ter dólar, porque quando a crise estourar, repare você que o real se deprecia e o dólar ganha valor. Depois o dólar cai. E aí você aqui pode fazer uma grana. Lá em 2008, no crash, enquanto a bolsa derretia, tanto a bolsa brasileira quanto a americana, o dólar subia 67%. Então imagina você ter dólar aí nesse momento, enquanto a bolsa cai, você consegue ganhar com o mercado caindo tendo dólares. Você protege o seu poder de compra, principalmente nesse momento de medo, de incerteza que o investidor vende o que ele tem no Brasil. E para ele cair fora para voltar para casa, ele tem que comprar dólar, fortalecendo a nossa moeda. Essa que é a dinâmica que você tem que ter na sua mente. Mas até que esse crash, né, esse possível crash aconteça, podemos ter queda no dólar. Se o Banco Central Brasileiro voltar a subir a taxa Selic. Ficou claro? Então nós temos aqui esse cenário misto, né, que o investidor sagaz que quer fazer dinheiro pode surfar os movimentos. Aí você tem que ficar de olho e acompanhar, tá? Galípolo diz que a alta da Selic está na mesa, então existe essa possibilidade de alta da Selic. O Galípolo, que é um dos cotados para substituir o Campos Neto, né? O presidente aí, Lula, vai escolher o próximo presidente do Banco Central no final desse ano. O Galípolo era um dos cotados, né? Uma das possibilidades. A gente não sabe quem será. Mas segundo ele, isso não é uma realidade do diagnóstico do Copom. A alta está na mesa, sim, do Copom. E a gente quer ver como isso vai se desenrolar. A gente também quer ver, né, Galípolo, no que vai dar isso aí, a gente vai acompanhando, porque as tomadas de decisão das autoridades monetárias, essas políticas monetárias, elas interferem tanto no nosso bolso do dia a dia, quanto nos nossos investimentos. Eu não posso falar o que o Banco Central vai fazer, o que passa na cabeça colorida do Powell e do Galípolo. O que eu posso te mostrar aqui é os cenários e as ações e reações. Por isso que você ter esse conhecimento é muito valioso, porque aí você consegue tomar as decisões conforme o cenário vai se desenhando e, claro, a gente vai atualizando aqui no canal. Para você que acha que o Brasil é uma grande porcaria, cara, a renda fixa aqui é maravilhosa, né? Então não dá para ficar reclamando, você tem que aproveitar as oportunidades. Esse aqui é o NTNB, que é um título linkado ao IPCA, né? Emitido em outubro de 2003. E repare que nesse período, venceu agora, poucos dias atrás aí, repare que nesse período de 2003 para cá, quem tinha renda fixa IPCA, NTNB, fez 1.809%, cara. Ou IPCA mais 9%. IPCA mais 9 foi a rentabilidade dessa NTNB
que é um título público lá do Tesouro linkado ao IPCA, a inflação, então ele paga a inflação mais uma taxa. E quem tinha esse título de 2003 para cá teve essa belíssima rentabilidade de 1.809%. Né? E para a gente fechar o vídeo aqui falando de Brasil, reconhecimento de paternidade socioafetiva começa a disparar no Brasil. O país tem quase 5 mil ex-padrastos pagando pensão para filho alheio, para o filho que não é do cara. Então qual que é o incentivo, né, de termos aí mais crianças, dos homens, né, buscarem ter mais filhos e tal, ter família? Zero, né, pessoal? Então isso aqui vai impactar na Previdência, vai impactar no futuro. Todas essas leis idiotas que os políticos aprovam hoje vão refletir no futuro. E mudam a nossa cultura e a dinâmica da sociedade. Por hoje é isso. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. De olho no que está acontecendo e nas oportunidades que podem se abrir. A gente se vê na próxima Capitalista. Hoje tem live com o Felpe às 7h30 aqui no canal. Forte abraço aí, tchau, tchau, valeu.